Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Paulo Duarte Feitosa, eu sou curador, professor da Universidade Federal de Goiás e estou muito feliz de estar hoje aqui na Fargo, convidado pela Fargo para poder mediar essa mesa da Carolina Laureano, né? Gostaria de primeiro apresentar a nossa convidada, formada em comunicação social com ênfase em jornalismo, tem extensão em pesquisa em arte, design e moda pela Central San Martins, UAU, atuando como curadora independente desde 2017. Entre 2018 e 2020, atuou como curadora e gestora do Ateliê 397, um dos principais espaços independentes de arte de São Paulo. Em 2012, coordenou o programa de residência artística da usina Luiz Maluf. Bom, gostaria, Carolina, de dar as boas-vindas. Estamos ansiosos para ouvir essa palestra Territórios de Passagem e a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, obrigada pela introdução. Acho que obrigada a Fargo pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão aqui nesse momento. Bom, Territórios de Passagem, esse título super poético, né, que é um pouco misterioso até, para discutindo muito, né, do que seria esse momento de fala aqui e como eu poderia contribuir, né, com uma troca, com uma contribuição nesse processo de arte. Trouxemos esse lugar da minha atuação, né, como curadora, nesse espaço que eu digo um espaço entre, né, um espaço que não é o espaço da galeria, mercadológico, e também não é o espaço institucional, né, dos museus e das instituições de arte, mas nesse espaço que é um espaço independente, né? A minha formação, embora eu venha do jornalismo, né, o jornalismo ele precede uma ideia de pesquisa, né? Acho que isso para mim sempre foi uma base de criação, né? A pesquisa ela vem à frente de qualquer coisa. E atuei, né, até ali 2017 como comunicadora, trabalhando no mercado da comunicação, muito pautado no mercado de luxo. E tive uma crise existencial gigantesca com esse mercado, principalmente quando você começa... Acho que todo mundo sabe ali, né, de 2015 e 2016 foi um momento politicamente muito importante, principalmente para a juventude que estava indo à rua, né? Acho que, não sei, vivi em São Paulo esse movimento do passe livre muito grande, né? Um movimento onde nós íamos. Acho que pode passar para o terceiro slide, por favor, que aí já teve uma introdução. Obrigada. E foi um momento que eu indo às ruas e muito junto com outros jovens artistas, né, embora eu estivesse atuando ali na comunicação, eu tenho um irmão, um artista plástico, e sempre vivi, né, nesse lugar de arte, dividíamos um apartamento, então não tinha nem como não ser contagiada pela pesquisa. E tive uma crise muito grande entre 15 e 16, num movimento onde eu trabalhava em uma agência de comunicação onde eu, mais ou menos ali com 100 funcionários, uma das principais de São Paulo, trabalhando no mercado de moda e de luxo. Você se percebe completamente descortinada no movimento onde eu era uma única pessoa racializada, uma única pessoa negra atuando num lugar de tomada de decisão, onde todas as outras pessoas negras estavam ali em lugares, vamos dizer assim, subalternos, né, braçais. Bom, acho que está tudo muito atrelado ao que o Claudinei já trouxe anteriormente, né? E aí eu fui entender que todos os meus questionamentos, todas as minhas crises, eu poderia elaborar isso a partir de arte, né, a partir dos objetos, a partir das pesquisas de outros artistas, né, criar narrativas para isso, pensando muito em como, né, eu como uma comunicadora
criar, vamos dizer assim, um produto, né, onde eu pudesse educar as pessoas a partir de uma, vamos dizer assim, nova história do Brasil. E eu digo nova história porque é uma história que não estava sendo contada nos livros, né? E isso eu estou falando há menos de 10 anos atrás, né? Acho que a gente, pós-pandemia, acelerou muita coisa, mas eu estou falando de menos de 10 anos atrás, havia assim uma dificuldade muito grande de se entender questões muito, entre aspas, básicas, né? E aí, nesse processo de transição de carreira, né, foi um processo também onde eu comecei a pesquisar o gênero e as intersecções do gênero dentro desse campo da arte, porque como uma mulher negra, né, vindo de uma, cresci numa zona periférica, né, não tendo uma formação de arte, quando, embora depois eu tenha me especializado em arte, tanto quando eu fui estudar em Londres, quanto fazendo uma formação de curadoria, mas, ao mesmo tempo, isso não bastava, né? Quando você vai entender um pouco desse mercado, né? Mercado tanto institucional quanto de galeria. Galeria, naquele momento, um curador ainda nem era um lugar de um diretor criativo, né? Ainda não existia um pouco essa figura. E eu comecei a entender que, e fazendo um censo muito básico também, que era abrir os museus, né, ou abrir as galerias e entender qual que era a quantidade de mulheres que atuavam nesses espaços, entendendo que, bom, se Claudinei falou que onde estão, né, os curadores negros à frente das instituições, eu também pergunto onde estão as curadoras mulheres, né, nesses cargos, né? Tivemos aqui Daniela, uma das poucas que ocupou, né, esses lugares, mas eles ainda são majoritariamente ocupados por homens brancos, né? Quando você vai ver as mulheres, elas estão em cargos ou de assistência ou na educação, né, no educativo. E aí, fazendo um pouco desse censo, o contrário, ele existia nos espaços independentes. A grande maioria dos espaços independentes são geridos por mulheres, né? E eu, como uma pessoa que passou pela comunicação, mas que sempre teve a arte como uma premissa, né? A arte como esse lugar que me fazia refletir sobre a sociedade e essa reflexão trazer para dentro dos meus projetos de comunicação, eu, muito numa cara de pau, fui conversar com a Thaís Riviti, que até hoje, né, atua ali à frente do Ateliê 397, como uma curadora independente, e perguntei se ela não tinha um lugar de assistência, né, porque tudo que eu queria era entender como esse mercado funcionava, sabendo que o meu diploma não serviria para eu, de alguma forma, concorrer a um cargo dentro de uma instituição, entendendo que, hoje em dia, essas coisas elas já estão um pouco mais borradas, né? Mas, de novo, volto para 10 anos atrás, que nem é muito tempo, mas a gente ainda tinha uma questão formal muito estabelecida, né? E foi quando eu me aproximei do Ateliê 397 por uma questão que eu brinco que o 397 ele foi a minha escola de arte, né? O Ateliê 397 ele é um dos espaços de arte independente mais longevos, não só de São Paulo, que eu acho que do Brasil, com mais de 20 anos de atuação. Isso é muito para um espaço independente, né? Entendendo todas as políticas, quer dizer, as não políticas, né, de fomento à cultura que a gente tem. E o 397 ele sempre foi um espaço para mim, anterior, né, a eu passar a fazer parte de uma gestão, um espaço de completa liberdade de existência, né? Porque o Ateliê 397, ele, acho que talvez como todo um espaço independente, ele passa de um ateliê de artistas que entendem que o seu espaço
não querem que o seu espaço seja privado, mas que seja um espaço de discussão, até para os seus próprios trabalhos e seu próprio pensamento circular. Então, ele é fundado por 3 artistas que ocupavam um ateliê na Rua Wizard, ali na Vila Madalena, em São Paulo, número 397, e que passaram, né, a entender esse espaço também como um espaço de acolhimento de outros artistas, de exposições, né, porque o artista também, quando ele não está inserido nem na instituição, nem no mercado, ele acaba criando esse espaço entre, para que o seu pensamento, que o seu trabalho circule e acaba se tornando um espaço coletivo, né? E o Ateliê 397, ele foi, né, para mim, nesse momento de uma pessoa muito interessada em arte, de aprendizado, né? Porque era um espaço onde eu me sentia acolhida, onde havia uma programação principalmente formativa muito grande, né? Não só para artistas, mas para curadores, para críticos, para público de forma geral, né? Então, eu me sentia muito em casa a partir do momento que eu fui falar com a Thaís Witt se ela não teria um desejo de ter uma assistente, né? Que nem perpassava uma ideia financeira, mas uma ideia, a princípio, de aprendizado. E, logo na sequência, a Thaís engravidou, e isso 6 meses depois, e eu estava com uma responsabilidade de gerir um espaço independente, começando uma carreira de arte, né, mas também uma pessoa muito inquieta. Mas eu digo que, nesses 6 meses antes, né, acho que uma primeira... vamos dizer assim, desafio que a Thaís me coloca foi um movimento de exatamente esse questionamento do gênero, né? Ela também muito insatisfeita com esses censos, né, que surgiam aí, onde estão as mulheres nas direções dos museus, e se a gente entende, né, o conceito de mulheridade, e se a gente amplia esse leque, esse guarda-chuva, ela estava falando de um corpo branco, imagina, né, um corpo negro, ou um corpo trans, um corpo indígena, né, as mulheres, né, dentro dessa questão de mulheridades, que hoje a gente já fala sobre isso, né. E aí a gente montou um grupo de estudos de mulheres que estavam a fim de discutir essas questões, porque isso também se resvalava nas questões das galerias, né, entendendo que existia uma desproporcionalidade, ao passo que a maioria das galerias importantes de São Paulo foram fundadas por mulheres, mas o seu corpo de artistas era assim 90% homens, né? E era uma coisa muito contraproducente, né? Entendendo ainda como a mulher como um lugar de gerir a vida de um homem, né? E juntamos, né, um grupo de artistas, pesquisadoras, curadoras, gestoras, e toda terça a gente se encontrava, e o grupo isso fundou em 2018, ele ainda existe, ativo, como um grupo de discussão dentro do 397, que é o Vozes Agudas, né, porque dentro de uma das leituras a gente fui descobrir que uma das questões da voz da mulher incomodava por ela ser aguda demais, isso não criava um senso de respeito. Complexo, né? Exatamente. Obviamente, uma teoria elaborada por homens, né? E aí a gente achou essa coisa muito curiosa e formamos os Vozes Agudas, exatamente para ser um espaço para que ocorresse a primeira exposição individual de jovens artistas mulheres, né, cis ou trans, né,
em São Paulo, entendendo esse espaço da primeira individual como um lugar de apresentação de um pensamento, né? E dando todo um aparato, fosse ele, inclusive essa foto que está aqui, é a foto da primeira exposição coletiva que nós fizemos, dos Vozes Agudas. Então, éramos 10 mulheres, que cada uma convidava uma artista, escrevia um texto crítico sobre o trabalho, entendendo todo esse hackeamento que a gente estava fazendo dentro de um sistema, né, onde uma curadora escreve um texto sobre uma mulher artista, a gente criou uma publicação sobre isso. Então, publicar é documentar, né, está documentado, está registrado na história, né. Então, indo muito contra todo, né, Lucy Lippard falando onde estão as mulheres artistas, né? Então a gente ainda estava ali na década de 70 discutindo alguns conceitos, e essas mulheres, elas sempre estiveram na arte. O que houve foi um apagamento sistêmico, e esse apagamento sistêmico ele passa por uma questão de registro histórico, né? Então, se você não está na história, você está apagado e ninguém conhece, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, etc. Então, a gente, né, usou esse lugar que eu acho que o que eu falo aqui, dessa ideia do espaço independente da minha prática no 397, era exatamente um lugar onde você pode elaborar as questões muito mais rápidas do que em uma instituição que você tem, né, níveis hierárquicos muito instaurados ali, e a gente sabe que uma exposição que está acontecendo agora no museu praticamente foi pensada 2, 3 anos atrás, né, por questões logísticas. Então, o espaço independente existia uma, né, ali nesse meu momento no 397, existia uma liberdade muito mais rápida de entender esse zeitgeist, não? E esses desejos e esses movimentos, e acolher isso dentro de um espaço, né? Obviamente, com todas as questões contra, né? Por exemplo, essa foto do 397 foi a segunda sede dele, que saiu da Visardi, na Vila Madalena, que é uma região super boêmia de São Paulo, mas também uma região que está passando por um processo, não digo de gentrificação, mas um processo de agora... exatamente, explosão imobiliária ali. Já era um lugar, né, muito, vamos dizer assim, elitizado dentro de São Paulo, né, porque esse lugar da Zona Oeste ali, mas passando agora por um processo muito rápido dessa bolha imobiliária. Fomos expulsos de lá por questões de não conseguir mais pagar o aluguel, entendendo que também o espaço independente é um espaço muito etc. Ele vive de muitas funções ali, né, para poder existir. Então, desde grupo de acompanhamento, cursos, enfim, aluguel do espaço para exposição, para exposições de outras pessoas, outros artistas. E nós fomos para um galpão na Pompeia, muito próximo à Vila Madalena, mas entendendo que na Vila Madalena existia todo um circuito já estabelecido de galerias, onde, né, todas as aberturas aconteciam ao mesmo tempo, então existia uma circularidade. A gente sai dali para uma rua pacata da Pompeia e a coisa toda muda, né? Primeiro, ela muda por o espaço ser um espaço desafiador. Era um espaço que antes existia uma oficina mecânica, né? Então, um espaço completamente anti-arte, né? E a gente chega com esse primeiro desafio. Segundo, que era um galpão compartilhado, eu não consegui achar fotos do espaço compartilhado, mas ao lado, basicamente aqui onde terminava essa foto mesmo, era uma fábrica de colchões, depósito de colchões. E, em um dado momento, em uma exposição, né, que foi uma exposição que a gente falava de
50 anos depois do maio de 68, então, em maio de 2018, entendendo quais eram as prerrogativas de maio e o que seria uma nova insurgência, né, nesse momento, trazendo outras discussões ali de racialidades, de identidades, questões étnicas. E o que dividia o galpão eram tapumes de MDF, e a gente tira os tapumes e coloca um plástico para lidar com aquela relação da precariedade, né? E isso nos acompanhou até a saída desse espaço para um outro espaço na Barra Funda. Então, acho que o 397 também acompanhou um pouco essa gentrificação dos espaços, enfim, né, sociais. Mas, voltando aqui a esse lugar do espaço independente, e citei aqui 2 movimentos, né, seja o Quase Barra, né, ou Que Barra, desculpa, que chama a exposição que a gente dialogou com esse maio de 68, ou essa exposição dos Vozes Agudas, era poder falar que esse espaço, que é um espaço extremamente importante para um movimento de fruição artística, e não só fruição, mas eu acho que é uma coisa, eu como, né, curadora, entendo o espaço independente como um lugar muito importante para a experimentação, né? Acho que principalmente a gente que está aqui dentro de uma feira de arte e que vê os trabalhos muito bem resolvidos, né? E não só o objeto, mas o conceito, né? Eu entendo eu acho que isso é extremamente importante, né? O artista ele precisa viver do seu trabalho, ele precisa circular nas exposições institucionais, no mercado, mas eu entendo também, e tendo vivido anteriormente, acompanhando o 397, e depois dentro desse espaço como gestora, como um espaço de experimentação, ele é extremamente importante para o artista errar. Porque quando ele vai para o mercado, ou quando ele está na instituição, de alguma forma tem que existir uma certeza, né? Ou algo que caminhe para isso, né? Embora eu sempre acho que a arte é mais dúvida do que certeza, mas como esse lugar ele vai te questionar para que você erre mais do que acerte, né? Porque o erro vai levar a novas perguntas, né? Vai te levar a outros caminhos que talvez antes não tenham sido pensados. Então, entender a importância de um espaço independente, principalmente, né, eu que vivo ali em São Paulo e trabalho em São Paulo, e entendendo que cada dia mais esse espaço de arte ele está muito mais profissional. Isso tem um lado muito bom, mas tem um lado muito complexo também, né, de onde eu vejo jovens artistas com poucos anos de carreira já sendo alavancados a lugares muito onde ele tem que ter muita certeza do trabalho, e aquilo pode ser que prenda ele quase que para sempre nesse lugar, né? Nesse lugar do que ele ficou conhecido, né? E do que o mercado, principalmente do que o mercado, e mercado eu vou falar muito a compra, né? Está dizendo como resposta, né? E às vezes aquele trabalho ele ainda precisa ser elaborado, né? Ele precisa ser discutido, ele precisa ser teorizado. Então, eu nessa minha experiência, onde eu fiquei de 2018 até 2021, né, 4 anos à frente da gestão desse espaço, eu entendi muito como ele é um lugar que até um lugar de apoio à universidade, né, onde muitas vezes o aluno, né, o estudante, o artista está ali na prática dos laboratórios, dos ateliês, né,
mas como ele também passa a entender o funcionamento desse sistema da arte a partir de um lugar que está vivendo isso, né? Porque muitas vezes a academia, a faculdade, ela tem um certo deslocamento porque está direcionando o pensamento do artista para ele pensar o seu objeto, pensar o seu conceito, né? A sua prática ali. E eu acho que o espaço independente ele direciona o artista para um outro lugar, né? Para um outro movimento. E aí, pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, acho que aqui são 2 movimentos aqui que eu acho que é o lugar muito da experimentação, né? Acho que de onde o lugar onde o artista vai sim testar o seu trabalho, né? Acho que a gente pensa que não, mas o espaço independente é um lugar de muita crítica, né? Eu acho que se um artista quer ter um respaldo crítico do seu trabalho, vai para um espaço independente, porque ali é de muita circulação, né? Eu gosto de dizer, até brincar, que o 397 ele formou uma geração não só de artistas, como de curadores em São Paulo, e artistas que estão aí institucionalmente muito bem posicionados, mercadologicamente também, curadores que estão aí em instituições também, porque tiveram esse lugar de experimentar, né? Tentativas e erros. E eu acho que esse daqui é uma exposição bem importante que a gente fez, né? Eu brinco até a exposição de um trabalho só, que durante a pandemia, acho que obviamente, né, a gente como um espaço independente, de onde vinha esse dinheiro, né, entendendo que a gente estava vivendo um governo que não tinha, tanto federal quanto estadual, que não tinha nenhum apelo à cultura, né, inclusive até extinguindo ministérios e etc. E acho que como uma forma de pensar e elaborar, né, essas questões, onde a gente estava muito se debruçado ali no online, também como um lugar de extensão desse pensamento, a gente coloca esse trabalho do Rafael Escobar na frente, né, que é essa série Direitos, né, que ele cria até como um protesto, né, entendendo esse espaço independente como um lugar muito importante para a formação do artista, mas que ele é pouco acolhido dentro do sistema da arte, né? Então, se a gente vive num país onde o subsídio, enfim, governamental à cultura é muito pouco, né? Quais são os outros agentes desse mercado, né, desse sistema, que abraçam um espaço independente, né? Entendendo ele como um lugar de fricção muito importante, né? Então, foi uma série de seminários e afins que nós fizemos exatamente para debater esse lugar. E aí, pode passar para o próximo slide? Acho que aqui também... Nossa, a foto está muito ruim. Não sei por que não carregou. Mas também entendendo... esse já foi uma terceira sede do Ateliê 397 na Barra Funda. Eu já não fazia parte da gestão, mas era um galpãozão também na Barra Funda, muito maior do que aquele da Pompeia, e que tinha como plataforma a primeira exposição também de jovens artistas, né? Então, isso daqui, para vocês entenderem, são vários morros daquelas pedras, né, de casa de construção. Então, eu acho que é muito interessante entender, né, esse espaço entre a instituição e o mercado, onde o artista passa a circular o seu pensamento e esse pensamento ele entra em debate, até para que o artista pense e se debruce sobre a sua própria pesquisa e seu próprio trabalho, né? Então, coloquei aqui só algumas imagens para a gente refletir a importância desse espaço. Posso pedir o próximo slide, por favor? Bom,
Pensando numa linha de trajetória curatorial, acho que essa experiência do 397 me trouxe muito lugar da importância da educação, né? A arte como esse espaço não só de uma produção objetual ou intelectual, mas também como um espaço de formação, né? E em 2021 eu comecei a atuar nessa intersecção entre arte, educação e terceiro setor. Então, até hoje, eu faço parte da direção criativa de uma associação sem fins lucrativos, que ela chama ASP, e ela atua numa ideia de formação continuada em arte, né? Então, é um curso que ele vai de 6 meses a 2 anos, totalmente gratuito, para jovens em situação de vulnerabilidades, né? Eu coloco des porque, se eu falo só socioeconômica, seria um pouco leviano, né? Então, nós começamos atuando com jovens em situação de ressocialização. Eu não gosto dessa palavra, mas por falta de outra, ou por como o próprio Estado coloca, né? Então, jovens que tiveram uma passagem pela Fundação Casa, que é uma espécie de internato infantil, né, infanto-juvenil, e esses adolescentes, esses jovens, estavam numa situação de liberdade assistida, né, que é pós-egresso desse espaço, eles, né, têm que responder ainda por um tempo. Bem, responder por um tempo para o governo, né, para o Estado, ou semi-liberdade, onde de dia ele vive em liberdade, mas à noite ele volta para a Fundação Casa. Então, nós começamos atuando nesse espaço, entendendo que a fundadora da instituição, aos 17 anos, teve uma passagem pela FEBEM, né? Então, Fundação Casa é a antiga FEBEM, em São Paulo. E dentro, né, ela questionava muito esse lugar dentro desse espaço de, mesmo que mínimas, ter atividades culturais, atividades esportivas, onde mantinha o jovem ocupado de alguma forma, e quando ele saía desse espaço não havia nenhum lugar, ou quase nenhum lugar, que acolhesse ele para que ele continuasse esse desenvolvimento. Então, virava um círculo onde ele voltava para o crime, porque o crime era um lugar de acolhimento, né? E um lugar, inclusive, onde ele se sentia útil socialmente, né? E aí, por meio de leis de incentivo, né? Incentivo tanto federal, estadual ou municipal, nós criamos esse projeto que chama Expresso, que é um projeto de formação em arte para jovens em situação de vulnerabilidades, onde o nosso conceito ele é baseado numa educação radical em arte, onde a arte ela tem ferramentas para que a gente trabalhe subjetividade, que a gente possa reelaborar traumas, né, que a gente possa despertar uma consciência cidadã. E tudo isso a partir de uma multiplicidade de artistas educadores, né? Então, me interessava que eles tivessem acesso desde o artista que estuda questões raciais, questões da rua, até artistas que desenvolvem os seus trabalhos a partir da forma ou de discutir a própria história da arte, desde artistas trans, né, artistas indígenas, porque tudo isso, para mim, né, numa questão, num conceito curatorial, era a premissa de que eu não queria formar um artista, eu queria formar uma pessoa que pensasse sobre si,
né? Pensar sobre si é pensar sobre o seu entorno, pensar sobre o seu entorno é pensar democracia, né? Então, eu falo que a arte era o começo, mas não uma finalidade, né? Se eu formasse artista, seria uma coisa muito impressionante, muito rica, mas o que eu queria era exatamente, né, principalmente eu que vim de um lugar periférico, onde o acesso à arte era quase nulo, né? Não só a arte, a cultura de modo geral, não reiterar essa ideia de que periferias, né, só produzem trabalhos braçais, né? Então, entendendo que o que para mim me interessava e a associação ainda interessa é formar pessoas que pensam para que elas possam romper essa lógica, né, determinista, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, a gente vê aqui, essa foi a nossa primeira exposição, no entanto, está todo mundo de máscara ainda, aquele momento, não sabemos se ainda é pandemia ou não, mas essa primeira exposição, depois de um ano que eles estavam estudando práticas artísticas, então, eu tinha 60 jovens, era, divididos entre 12 artistas educadores, sendo que cada artista educador formava uma dupla, né, onde trabalhos completamente distintos se juntavam para criar uma prática artística, né? E essa primeira exposição, ela foi uma exposição muito interessante, porque ela aconteceu dentro de uma Fundação Casa Desativada. Então, o partido curatorial, né, desse momento era... É muito fácil eu tirar um jovem da periferia e colocar ele no centro. Muito fácil, né? Entre aspas. Mas não é fácil tirar alguém do centro para a periferia, né? Então, o primeiro impasse que as pessoas recebiam nisso era: vá de 99, porque o Uber não entra na região. E todo mundo assim, como assim? Eu falei assim, o Uber tem regiões onde ele mapeia como regiões inseguras e o motorista não entra, né? Você pode tentar o que for, e aí a gente já começa a pensar uma ideia de acesso, né? Eu queria que essa experiência, além do objeto, ela passasse pelo corpo, porque quando o corpo passa por uma experiência de negação, todo o seu entorno muda, né? Por exemplo, eu sou uma mulher negra, né? Acho que Claudinei falou um pouco, e Rosana Paulino fala isso, né? Eu acho que tantos outros teóricos falam assim: a sua negritude vem antes da sua própria existência, né? Então, eu queria que, embora esses jovens, quando saiam da Fundação Casa, você não sai com nenhuma ficha criminal, né? Mas existe isso marcado no corpo, né? É um corpo que responde, um corpo com uma mão para trás, com a cabeça baixa, que chama todo mundo de senhor e de senhora, né? Um corpo uniformizado. Então, eu queria fazer esse movimento contrário, né? Como esse lugar de uma experiência do corpo. E para as pessoas chegarem nesse espaço e entender esse lugar, era muito complexo, porque as salas expositivas eram esses quartos, né, onde esses jovens passavam a maioria do seu dia, entendendo que não só, né, um internato dessa espécie, ele tem uma quadra no centro e tudo gira ao entorno, né? Então, você tem pouco acesso externo, né? Sendo que esse acesso externo é muito mais para cima, onde você vai ver esse céu, né? Você não tem uma ideia do seu entorno de forma geral. E muita gente não conseguiu entrar nos espaços, porque, além de tudo, acho que como, né, esse espaço de arte, né, que a gente tem uma ideia de como um museu funciona,
as portas estavam fechadas para que as pessoas abrissem e acessassem esse espaço. Pouquíssimas pessoas conseguiram, porque é uma experiência muito claustrofóbica, né? Ou muito, bom, aprisionadora, né? Por não ter também uma outra palavra. Ai, obrigada. Mais fácil. Espera aí, tem que apontar para cá. Acho que é mais fácil aí. Bom, aí, como eu falei, esse lugar do centro, né? Então, as obras elas estavam espalhadas por vários lugares dessa Fundação Casa. E isso porque eu estava partindo de uma primeira investigação curatorial, que era a ideia do território, né? Se eu estava falando desses jovens que tiveram um atravessamento por esse espaço, esse era um território, de alguma forma, de pertencimento a eles, porque situações tão complexas que, muitas vezes, eles reincidiam no crime para voltar a esse espaço, porque era um espaço de acolhimento para eles. Então, acabou se tornando um território, né? Depois a gente sai, que era o extremo da Zona Norte, aqui, quase Pico do Jaraguá, em São Paulo, e vamos para Barra Funda, um centro onde a arte está acontecendo, né? Um dos centros novos de arte, mas, né, com muitas galerias já ao redor, das galerias menores, a Mendes-Ud, com uma das maiores, não só de São Paulo, do mundo. E aí a gente vai falar dessa noção de acesso, né, de direitos a... E uma das coisas que a gente falava é design social, direito à cidade, né? Como a cidade ela é desenhada para que certas pessoas ocupem certos espaços e para que certas pessoas não ocupem certos espaços, né? Então, quando a gente tirava esse jovem que saía do extremo da Zona Norte ou extremo da Zona Sul e ia para o centro, existia toda uma discussão, e que a gente, obviamente, levava isso para os ateliês para que eles pensassem e refletissem artisticamente. Possivelmente, entre esse trajeto, eles tomavam uns 2, 3 enquadros, né, policiais, simplesmente por existir uma espécie de preconceito, né, sobre os seus corpos. Então, tudo isso era... Quando a gente fala desse design social, era ensinar os vizinhos da casa onde a gente ocupava que, se esse jovem estava fumando na frente do espaço, não era para chamar a polícia, né? Porque isso aconteceu várias vezes, né? Então, a gente fala que desse exercício de reflexão artística, que eu penso né, essa associação, essa instituição também como um espaço independente, né, por esse espaço de formação e principalmente por esse espaço de articulação, né, onde tanto a Daniela, a fundadora, quanto eu, né, fazemos todo esse lugar de acolher esses jovens, mas também como esses jovens eles ocupam espaços artísticos, entendendo que, muitas vezes, eles nem se imaginariam nesses espaços, porque até essa imaginação foi negada a eles, né? Ou é negada a certos corpos. Então, posso pedir para passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui foi uma exposição que nós montamos no CCSP, no Centro Cultural São Paulo, ali na Vergueiro, que é um dos espaços, né, acho que de arte super importantes, né, que também já acolheu e já, não digo lançou, mas já, né, colocou para o mundo a carreira de muitos artistas que hoje estão aí atuando nessa cena artística. Então, uma das coisas que era importante para a gente, que é importante também, é esse lugar do hackeamento, né? Que eu vou falar desse hackeamento um pouco para frente também, como um espaço independente ele atua nesse lugar, né? Nessa coletivização para que um
um assunto, né, ou questões sejam levadas adiante. Então, dentro dessa articulação, pode passar mais um slide, por favor. Né, a gente traz esses jovens artistas, né, que estão ali no início de uma produção, ainda muito básica, né, por assim dizer, mas junto com artistas completamente estruturados dentro de um campo da arte, né? Então, a gente discutia não só a inserção de... porque a gente, né, estamos ainda, né, nesse momento de reclame, né, onde estão os negros ocupando os espaços, onde estão as mulheres, onde estão as pessoas trans, indígenas, mas também onde a gente fala onde estão os corpos periféricos, né? Porque não adianta eu falar de todas essas questões de negação se a gente também não tem uma intersecção de classe social, né? E eu falo isso porque em um certo momento ali pré-pandemia também articulei uma exposição de um coletivo que agora é nacional, que chama Trovoa, que são só mulheres racializadas, né, que atuam de forma independente em seus estados, criando estratégias de articulação de pensamento, de ocupação de espaços. E numa exposição que eu fiz em São Paulo, e que foi uma exposição que cutucou um pouco esse mercado, que muitas vezes, né, as pessoas falam assim, nossa, como você conseguiu reunir tantas mulheres racializadas em um espaço? Eu falei assim, muitas vezes eu tinha que pagar a comida e a condução dessa pessoa para chegar até o centro, né? Então, não é porque a gente tem um sistema de arte muito definido, que muitas vezes você tem um museu, ao redor do museu você tem as galerias, ao redor das galerias você tem os ateliês de artistas, né? Quem são os artistas que ocupam esses espaços? Então, a gente tem uma retroalimentação desses espaços, né? Então, se você tem um artista circulando nas galerias, eles estão circulando nas instituições, né? Quem pode circular? Quem pode, né, bancar um ateliê num centro de uma cidade, né? Entendendo que eu vivo em São Paulo, e São Paulo passando por uma gentrificação econômica, né? Uma bolha imobiliária muito grande. Então, se um espaço independente que já tem formas maiores de se articular não sobrevive, imagina um artista periférico, né? E com tantos outros marcadores, né? Porque a gente sabe que o artista periférico vem com tantos outros marcadores socioeconômicos juntos, né? Então, a SP ela atua nesse lugar de todas essas intersecções, atuada junto com a intersecção de classe social, né, entendendo que a gente atua num lugar de formação cidadã, mas também de educação, né, onde esses jovens, muito pela primeira vez, vão ter acesso a uma leitura de qualidade, né, vão ter acesso, inclusive, à alimentação, né, porque isso também é uma prática importante, né? Ninguém com fome consegue aprender absolutamente nada. Então, a gente passou a fazer essas exposições. Pode passar mais um slide, por favor? Né? Não só a ideia, essa formação, ela perpassa também uma formação onde a gente sai do ateliê e vai fazer visitas guiadas nos espaços. Então, aqui era a exposição Enciclopédia Negra na Pinacoteca, visita ao Museu Afro-Brasil. Aqui foi uma coisa muito curiosa também e que, enfim, né, vem de acordo com toda essa necessidade de reposicionamento dos museus, né? Bom, se a gente está falando de acesso, existia um pouco acesso desses corpos nesses lugares, e aí a gente dizia não só de acesso, mas de reconhecimento. No entanto, que uma das primeiras visitas foi ao Museu Afro-Brasil, né, para que eles tivessem uma espécie de reflexo ali, onde eles pudessem se ver refletidos no museu.
E depois a visita à exposição Enciclopédia Negra na Pinacoteca, que foi uma primeira vez reunindo uma série de retratos negros, né, pintados por artistas racializados, dentro da Pinacoteca, onde esses jovens que se sentiam completamente repelidos de certos espaços criam um lugar de acolhimento muito grande a partir do momento que eles não queriam sair do museu, né, porque eles se viam lá dentro. Né? Então, já não tinha um lugar de esse espaço não é para mim, porque eu já não sou permitido a entrar aqui, e se eu não sou permitida, é porque também eu não estou refletido ali dentro. Né? Então, como tem que existir todo um sistema mudando para que, né, situações mudem. Posso pedir para passar mais um slide? Aqui foi uma segunda exposição que nós fizemos, inaugurando o ciclo de exposições do Museu das Favelas, que era ocupou por pouco tempo ali um casarão colonial em São Paulo, ali no Campos Elíseos, né, que foi uma região muito abastada da época do café. Então, falando ali da década, começo, né, do século XX, e que hoje vai servir de sede para o governo. Mas aqui era um salão principal da casa, que era esses salões dessas casas coloniais, onde você recebia os convidados, né, então salões de bailes, etc. E, ao longo dessas salas, nas laterais, todas elas tinham espelhos para que essa sociedade, né, cafeicultora, escravocrata, se visse refletida ali dentro. Né? Então, a gente cria esses expositores para que a gente reinaugure um lugar onde esses corpos ou esses pensamentos sejam vistos, né, reescrevendo uma história em cima, principalmente, daquela história que cria todo um sistema de exclusão. Né? Posso pedir para passar mais um slide? E, bom, né, aqui todo o processo de formação de ateliê, onde também nos interessa, dentro da SP, fornecer material de qualidade. Então, a gente tem parcerias, desde uma Joules e Joules, que é uma fábrica de tinta brasileira, fundada durante a pandemia por 2 artistas, mas de primeiríssima qualidade, que são parceiros incríveis, né, que estão sempre fornecendo material. Então, tela de qualidade e também discussões de qualidade. Né? Então, a gente foi ali na Menswood, que também é essa grande galeria, né, que também quase cria um lugar de imposição ali. Poucas pessoas acham que têm acesso a esse espaço também. Colocar esses jovens para ouvir o Paulo PJ falar sobre o seu trabalho. Né? E, bom, caminhando aqui, acho que voltou. Ah, não foi a imagem. Pode passar para o próximo slide, por favor? Obrigada. Bom, junto da atuação da ASP e do Projeto Expresso, eu também estou junto com a Rede Nami, que a Rede Nami é uma associação sem fins lucrativos também, então uma ONG fundada pela artista visual Pamela Castro, no Rio de Janeiro. Né? A Rede Nami, ela se debruça a arte pelos direitos das mulheres. Né? Então, um lugar que vai empoderar mulheres, principalmente que tiveram, né, suas vidas atravessadas pela violência do corpo. Né? Então, violência doméstica, enfim, né, muito apoiada pela Lei Maria da Penha. E, durante a pandemia, nós criamos, né, esse livro, que é o Hackeando o Poder, né, que é um livro que reúne uma série de artigos e pensamentos escritos por diversas mulheres cis e trans, né, que, acho que, bom, o nome já é muito autoexplicativo, né, mas um livro que tem um subtítulo Táticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global, onde o nosso intuito era exatamente ensinar para jovens mulheres, principalmente essas que não têm tanto acesso a
isso aqui que nós estamos tendo, né, ou esses espaços do campo das artes, para que elas entendessem como esse espaço funciona, né? Então, esse livro, né, lançado ali em 2023, eu acho, que também reverberou muito, né, porque ele tinha muitos artigos escritos por muitos corpos de mulheres, muitas identidades de mulheres, né? No entanto, a gente tem Alice Paraíso, uma artista, né, trans na capa. Eu acho que isso também já era uma subversão do que a gente queria dizer. Aqui foi o lançamento do livro na Arte Rio, né, com um corpo de mulheres que escreveram o livro. Esse livro ele derivou em exposições, né, que a primeira foi no Museu da República, no Rio de Janeiro. Ela teve uma itinerância, né? Então, acho que era... Minha fala termina aqui, acho que não simbolicamente, para falar que eu acho que o espaço independente, seja ele também uma organização sem fins lucrativos, ou, né, um espaço que também tem o seu lugar de se autofinanciar também, mas que esses espaços eles são completamente importantes, né, e eles precisam desse reconhecimento, né? Eu acho que fiquei muito contente de saber que a Fargo abraça muitos coletivos e muitos projetos daqui, né, do Estado. Então, acho que isso já é uma resposta importante, né? Acho que esses lugares mercadológicos abraçarem, né, ou cederem seus espaços para que haja uma comercialização, ou mesmo um conhecimento de que esses espaços eles existam, que esses projetos existam, porque eu, né, trabalhando ali como gestora ou como diretora criativa, ou na Rede Nami como vice-presidente, entender que é super importante uma sociedade civil, né, que coleciona, que é board de museu, enfim, também apoiar esses espaços, né, porque esses espaços são espaços, muitas vezes, de um acolhimento que o artista ele não tem na galeria nem na instituição, né? E um acolhimento para o desenvolvimento do seu trabalho, né? Para que aquele trabalho amadureça, para que aquele trabalho ele exista no mundo, né? Para que a gente possa, enfim, criar uma série de fatores para que ele possa amadurecer e futuramente estar ocupando esses outros espaços. Então, a minha fala termina aqui. Agradeço vocês que estiveram até aqui. E, bom, acho que perguntas são muito bem-vindas. Estou aqui para dividir com vocês. Bom, muito obrigado, Carolina, pela sua fala. Acho que foi muito interessante a gente ver como a arte ela transforma vidas, né, com algum desses projetos que você traz aqui para a gente. Antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer só uma, porque me interessou muito, né? A gente está aqui justamente nesse corredor onde estão esses coletivos aqui da cidade, né? Isso, como você bem comentou. Me interessa saber um pouquinho mais sobre o Vozes Agudas. Eu achei isso muito interessante, esse projeto. Queria, talvez, se você pudesse falar um pouquinho mais na questão dessa seleção das artistas, como foi esse processo. E depois um outro ponto que você comentou que me interessa, sobre essa articulação com a própria universidade, né? Que você estava, né, comentando sobre esses espaços alternativos, né? E que tem uma passagem, vamos assim dizer, né, parafraseando o seu próprio título da palestra. Se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Bom, o Vozes Agudas é um grupo que ele existe até hoje, né, atuante como uma frente ali do Ateliê 397, que já está na sua 5ª sede, que agora está dentro de um espaço
de circulação de arte, né? Mesmo como um espaço autônomo, está dentro desse circuito, ele é importante também. Então, tem um espaço lá em São Paulo que chama Travessa Dona Paula, que está reunindo uma série de galerias, espaços independentes, editoras, né? Um lugar ali muito de fomento cultural. E o Vozes Agudas ele surge, né, dessa pergunta muito que vem ali da década de 70, de Lucy Lippard, né, que é uma crítica de arte feminista, né, pensando muito onde estão as mulheres na arte, né? E aí a gente vai pensando, né, e faz esse estudo desde a antiguidade clássica até os dias de hoje, né? E ele atua muito como um espaço de crítica, né? Que ainda se debruça sobre essas faltas dentro do campo da arte, tanto como um espaço de fomento, né? Então, acho que não só de fomento, mas dessa reparação, né? Então, ele continua atuando como eu digo assim, um laboratório de experimentação, né? Onde nós mulheres temos um espaço ali, espaço seguro, né? Que eu acho também importante falar isso, de ter os nossos trabalhos sendo debatidos, né? Então, por exemplo, a primeira exposição que nós fizemos, nós éramos 10 pesquisadoras que convidaram 10 artistas, as quais a gente estava interessadas, né? Então, para discutir esse espaço, inclusive essa formação dessa primeira exposição foi um grandiosíssimo debate que nós mulheres não poderíamos reproduzir também, quer dizer, não recaindo só sobre nós essa questão, mas como esse grupo que tinha uma certa homogeneidade ali, né, de ser a maioria de mulheres brancas, de uma classe social média alta, não poderíamos reproduzir um conceito de feminismo ainda muito década de 60, né? Então, um feminismo branco, né, de elite, como essa exposição ela também tinha que refletir, né? Se a gente está falando de apagamento, a gente não poderia reproduzir o próprio apagamento, né? Então, foi um espaço ali de muita reflexão, né, para que a gente tivesse pelo menos um tipo de equidade ali, né? Então, isso é um exercício que é levado até hoje, no Vozes Agudas, de ter pesquisadoras de linhas diversas, de repertórios diversos, de corpos diversos, né? Questionando esse espaço para que a gente faça com que a gente não reproduza, né, todo esse apagamento de novo, sendo que a gente está falando sobre ele, né? Então, se vocês entrarem lá no site do Ateliê 397 ou no Instagram, vocês continuam vendo essa pesquisa ativa, né? Eu acho que também tem uma coisa muito interessante, que eu fiquei no Vozes Agudas por quase 3 anos, e ele vai se mantendo a partir do movimento de outras mulheres entrando, mulheres saindo, né? Eu falo que eu também me formei por esse espaço, né, de ter ali contato com diversas pesquisadoras. Acho que a minha pesquisa ela amplia a partir do momento que ela também é tensionada nesse espaço. E ver outras mulheres se formando e indo para o mercado, atuando nesse lugar da independência também, né? Eu falo que eu atuo na independência como um ato político, né? Eu acho que eu consigo colaborar muito mais do que num espaço institucional, ou talvez numa galeria, né? Então, até o prezado momento, com 8 anos de carreira, eu continuo muito feliz trabalhando na independência, embora com todos os ônus e bônus, né? E aí você falou da relação com a universidade. É muito legal pensar que nesse meu processo de atuação no 397, foram quase 5 anos, a gente tinha grupos de acompanhamento artístico, e desses grupos de acompanhamento, assim, 90% dos artistas que estavam lá,
eles ainda estavam na universidade, né? Entendendo muito esse lugar de complemento dos seus estudos, né? De que você está ali, muitas vezes, na universidade, com um professor se debruçando sobre uma discussão e olhando para o trabalho deles por esse viés, e eles entendiam esse espaço independente como esse lugar de fricção, de ampliar esse repertório também, né? Então não é um movimento que é anti-institucional, anti-acadêmico, mas é um lugar extremamente complementar, né? Porque muitas vezes você vai olhar individualmente para certos pontos, né? E não sei, né? Um pintor está ali com um artista de pintura que está olhando isso, né? Mas muitas vezes sente falta de uma coisa que é mais conceitual, ou de ter outras frentes de pensamento, né? Que não só uma linha que o professor estuda, né? Então era muito legal, porque depois a gente via nas exposições, vinham os professores visitar os trabalhos e ficavam ali, era isso que faltava, sabe? Tipo, um olhar de uma pessoa também orientando, porque acho que um grupo de estudo é um grupo de orientação, né? E que muitas vezes o professor está com 40 e tantos alunos numa sala, é difícil, né? Você simplesmente orientar individualmente, talvez mais ali para um TCC, né? Mas, de modo geral, ali uma aula, né? Então, se você tinha um olhar mais individualizado para a produção. Vamos encerrar? Bom, então, Carolina, queria muito agradecer você pela sua presença aqui, pela sua fala tão generosa, e também ao público que está aqui assistindo a gente. Tá? Muito obrigado a todas e todos, e a feira continua. Né? Não sei se, Carlos, você quer falar alguma... Hã? Agora acontecerá o lançamento oficial da feira. Estão todos bem-vindos. Muito obrigado.